limpo de si mesmo, livre, para que a comida que o Senhor preparou para nós lá no céu alcance cada um aqui e saímos todos alimentados, cheios de energia do Espírito Santo, para cumprir bem mais uma semana, para agradar teu coração, Senhor. Enche a nossa imaginação das coisas de Deus. Faz isso para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O nome da minha ministração dessa manhã, eu fiz um daqueles nomes que tem três linhas, né? Três linhas, um nome enorme, porque explica a ministração. Eu não consegui um nome mais enxuto. Então, vou falar de imaginação, o poder de criação dado ao homem. Amém? Amém? Imaginação, o poder de criação dado ao homem. Aleluia. Para isso, vamos começar pelo começo. Então, por favor, abra sua Bíblia na primeira página, em nome de Jesus. Todo mundo consegue abrir a Bíblia na primeira página, né? É melhor eu falar isso para você do que Gênesis 1:1. Alguns talvez se atrapalhem com Gênesis 1:1, mas na primeira página está tudo certo. E lá diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: então, usando a imaginação, muita gente no princípio criou Deus os céus e a terra, que é uma coisa maravilhosa, amém? Deus criou os céus e a terra, amém? Não é bom? É super bom, maravilhoso. Aí chega no versículo 2, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Você fala, ô caramba, mas que raio de criação é essa? A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Então, muitos teólogos, entre o versículo 1 e o versículo 2, eles enxertam o que eles imaginam. Ô glória! Então, os dinossauros estão aí no meio, amém? Entre o versículo 1 e o versículo 2, nós temos que pôr os dinossauros em algum lugar, amém? Põe aí, pronto, está resolvido. Porque eu não sei se você é daquelas antas que não acredita que tinha dinossauro. Se você vá lá para o primário, para o ginásio, para o colegial. Vocês viram que eu estou, né? Defasado, aleluia. Oh, glória. Mas o meu ponto é a imaginação. E então, passado aí toda a imaginação teológica que pode acontecer entre Deus ter criado os céus e a terra, e, de repente, do nada, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus, a palavra declara, pairava, é como uma galinha chocando. Pairava quer dizer, mesmo termo para uma galinha que choca ovos. O Espírito de Deus estava chocando a terra, sobre a face das águas. E disse Deus, aí é que eu quero que você use a sua imaginação. Haja luz é uma coisa inteligível. Traduziu-se isso para o português, né? Traduziu-se para o latim, fiat lux, faça-se a luz, fiat lux. Traduziu-se para o inglês, let there be light, let there be light. Deixa haver luz. Deixa haver luz. Para nós, haja luz. Tudo isso é inteligível. Mas os israelitas entendem que, primeiro, a criação ela foi cantada, ela não foi falada. Há uma palavra sendo dita, mas a palavra não foi falada, ela foi cantada. E
depois disso, os israelitas entendem que o sentido primeiro, mais correto, de haja luz é luz, ser. O que é muito diferente. Por quê? Porque luz, ser, é muito diferente de haja luz. Por quê? Porque as coisas visíveis, as coisas manifestas, as coisas do mundo, elas são uma sombra das coisas invisíveis, das coisas celestiais, das coisas eternas. Quando Deus se dispôs a criar, Ele tinha que primeiro imaginar. Presta atenção. Se eu disser para você assim, haja trupe. Amém? O que você espera que vai acontecer? Haja trupe. Sei lá o que é trupe. O que pode ser isso? O que se espera? Não dá para entender. Não sei o que imaginar. Por quê? Porque primeiro se imagina e depois, para aquilo que está na tela da nossa mente, a gente dá uma ordem. E Deus imaginou a luz. Eu pergunto para você, o que é luz? Porque depois, mais para frente, você vai ler que a luz Ele chamou dia. E a trevas Ele chamou noite. E fez um astro maior para governar o dia, o sol. E fez a lua para governar a noite. Ficou explicado. Mas afinal, o que é luz? O que é luz? Não dá para a gente saber o que é luz. E quando Deus criou, Ele nos instrui a respeito das manifestações da luz. E você pode dizer, é uma onda, uma frequência, né, que se propaga e que reflete em nós e que é absorvida e interpretada e blá, blá, blá. E a luz, como alguma coisa que não existia e passou a existir, para nós só se compreende pelos seus efeitos. Se eu te disser, haja trupe, você fala, uau, mas o que é isso? Vai saber. Em nós não há essa faculdade, essa destreza, essa capacidade de criar do nada. Nada, né? Diga para o teu vizinho aí, o nada não explode. Diga para ele aí. Amém? Se você pegar nada e passar séculos dos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos, com nada, ele vai continuar sendo, não explode, não tem o que fazer. Se explodiu alguma coisa, foi porque alguma coisa existia para explodir. E aí, da onde veio esse trem? Né? Mas não é isso que eu quero falar com vocês, eu quero falar sobre imaginar as coisas. E Deus, Ele, para criar, começou a sua criação imaginando. Então vai ter esse aspecto. E isso vai vir a se manifestar. E Ele criou luz. Nosso mundo é um mundo bipolar, né? Então quando Ele cria luz, onde está a luz, está iluminado. Onde, se você sair para longe da luz, você fica em trevas. Luz, perto de alguma coisa que irradia luz, você está iluminado. Você se afasta, trevas. Não precisa criar trevas. É só criar luz. Criou luz, está iluminado. Apaga a luz, trevas. E assim o nosso mundo é vida, morte. Perto, longe. Né? Pequeno, grande. E eu quero voltar daqui a pouco a vocês com o contrário de imaginação. Mas espera um pouco aí. Primeiro nós vamos
continuar aqui no mundo das nossas ideias, amém? Diga para o teu vizinho aí, a fé tem que alterar as tuas ideias. Amém? Fé, Deus deu para alterar as nossas ideias, para mudança, para metanoia, mudança de maneira de pensar, mudança de maneira de entender, mudança de maneira de ideia, mudança. Fé tem que alterar as nossas ideias. Perguntaram para o Steve Jobs, você não tem medo que essas coisas que você cria possam vir a tomar o teu emprego de você? Toda essa tecnologia que você desenvolve, Steve Jobs. Estou falando grego, alguém não conhece o Steve Jobs? Porque outro dia eu fiquei assim apavorado porque a pessoa que estava falando comigo não conhecia o Antônio Fagundes. Aí eu falei, gente, você é de Marte, é de onde? Olha para esses que não estão rindo aí, eles não conhecem o Antônio Fagundes. Steve Jobs, ok? Apple, ok? Tecnologia, né? iPhone, iPad, IQ Parta, amém? Steve Jobs. Perguntaram para o homem, você não tem medo que essa tecnologia, tudo e essas coisas todas que você cria, ainda vão tirar o teu emprego? E a resposta dele eu escrevi, diz, gerar ideias é sempre humano e cada vez mais raro. Alô? Gerar ideias é sempre humano e cada vez mais raro. Olha, em 1978, eu entrei na Escola de Engenharia Mauá. Aqui no Brasil, eles chamam de MIT, viu? Não sei se você já estudou no MIT, né? Instituto Mauá de Tecnologia, amém? A gente era orgulhoso desse negócio. E comecei estudando linguagem de computador, fluxograma, primeiro ano de engenharia eletrônica. E aí estudei muito. Depois eu me formei em analista de sistemas, num sistema maluco, muito importante. E fiz cursos na Cobra, computadores brasileiros, não sei o que mais, etc, etc. Lá a gente vê que máquina é um fazedor de rotina rápida. Né? Então, uma coisa que você faz e demora um tempão, um computador ele realiza aquela mesma rotina que você programou ele para realizar muito rápido. Muito, né? Uma velocidade espantosa. E aí, ele fica vinculado àquilo. Se você programar ele para um dia desligar, ele desliga e acabou. Se você programar ele para, de acordo com a hora, ligar, ele liga. Ele não tem ideia. Computador nenhum até hoje, nem nenhuma máquina, nem um robô, vai ter, bom, hoje eu vou criar trupe, já sei. E dá na telha dele criar trupe. E a gente fica pensando, o que será que é trupe? Não tem isso com máquina. Nós podemos ter as ideias, as máquinas, não. Os homens têm as ideias. E é cada vez mais raro os homens ter as ideias. Dá para ganhar dinheiro com ideia, viu? Amém? Voltando aqui a uma historinha que alguns já conhecem bastante, tinha aí esse presbítero da igreja que era muito metódico, chegava sempre antes, amém? Amém? Estava tudo preparado na igreja, o presbítero servia a Deus com excelência, então, lá na igreja presbiteriana que ele ia, tinha lá um quadro em que já estava pré-anunciado os hinos que iam cantar, o 328, o 191 e assim tal, e ele pegava e punha um papelzinho no inário da Bíblia, na página que já estava anunciada lá no hino 390 e tanto, ele punha um papelzinho aqui no meio da Bíblia. Está vendo esses meus papelzinhos aqui? E aí, assim ele deixava a Bíblia dele no lugar dele, era o primeiro a chegar, sentava no primeiro banco. E aí, eu não sei se, acho que é só naquela igreja lá, tinha uma criançada correndo dentro da igreja, e todo mundo fazendo uma festa,
Se você não sabe como é que é isso, vem aqui num sábado que eles colocam uma cesta de basquete ali. Você vai ver que os caras jogam basquete aqui dentro e fala, que bagunça é essa? E a criança, plum, atropelou o inário do presbítero. E os papéis saíram tudo do lugar, voaram, e ele ficou tiririca da vida. E ele trabalhava na 3M, viu? É real essa história. Chegou no dia seguinte para trabalhar, ele foi lá para o lixão da 3M, lá no fundo da fábrica, e arrumou uma matéria-prima descartada lá, e ele inventou o post-it. Uau! Colava na Bíblia e não voava, podia socar a Bíblia. Igualzinho o meu aqui, ó. Isso aqui é colado aqui, ó. Tem uma colinha que não rasga o papel e não sai daqui, é uma beleza. O homem ficou rico. Por quê? Ideia. Imaginou o negócio e pôs em prática. Nós, amados, eu e você, nós somos uma ideia original de Deus. Tirando nós aqui, que somos tudo meio que farinha do mesmo saco, teve um dia que ele falou, agora eu vou mostrar para ele as minhas ideias, e criou a minha mulher, amém? É um negócio. Mas, tirando ela, o resto de nós aqui, ó, nós estamos tudo assim meio... E nós somos individuais. Um come um pouco mais, o outro come um pouco menos, amém? Aleluia. Teve um momento que Deus falou, eu vou fazer um monte deles meio parecidos. E olhou para o Japão e pá! Agora eu vou fazer um monte de gente totalmente diferente. Pegou e fez os americanos, porque aquilo não existe americano, amém? Aquilo é uma mistureca louca de árabe com europeu, com africano, com asiático, é tudo junto lá, virou um pampeiro. Mas nós somos ideia de Deus, é específica, individual, muito, muito bem feitos. O que Deus espera de cada um de nós é que, nas nossas ideias, com a nossa imaginação, a gente possa gerar, criar, ter as nossas próprias ideias. Quando você tem a sua própria ideia, ela está estampada na tela mental, imaginada. Você consegue trabalhar em cima daquilo e fazer aquilo vir à luz. Trazer aquilo a manifestar-se, a ser palpável, palatável, tocável. Deus quer isso para cada um de nós, para a sua criação. Ele nos pôs essa faculdade em nós. Mas o que nós estamos vivendo hoje em dia? Eu fiquei estarrecido outro dia, porque passou um videozinho, não sei se alguém viu. Um monte de criancinha, umas 200, treinando futebol num campo de futebol. E elas estão todas aqui num canto e saem correndo, todo mundo. Aí o treinador fala, grita de lá, Neymar! E todas se jogam no chão, põe a mão na cabeça, estrebucha. Eu falei, pai do céu, o que estão ensinando para essas crianças? Que ideia elas têm? Que raio, de onde vem isso? As crianças e o jovem de hoje, que está preso a Hollywood, e à TV, e ao cinema, ele já não tem mais as suas ideias. Ele fica vivendo ideia de outro. Aparecem alguns modelos que são vendidos, e em vez de você ter as suas próprias ideias, dá um trabalho louco. É melhor a gente comprar a ideia desse cara, que é maravilhoso, a ideia dele é muito boa. Então vou tomar aquela ideia para mim e vou viver a ideia de outro. Não se tem gente com ideia própria, só tem gente com ideia comprada. Coisa louca. Mas as coisas que são manifestas neste mundo, elas são primeiro trazidas de um mundo invisível.
o mundo das ideias, o mundo da imaginação. Quando a gente dá um passo para dentro da igreja evangélica, Deus está restaurando o ministério profético entre nós. Todos esses anos agora, últimos 2 décadas, Deus está restaurando o ministério profético. Ele está restaurando os 5 ministérios. Mas eu quero dar enfoque aqui ao ministério profético, porque o que faz um profeta? Se eu te perguntar o que é um profeta, você como não é assim um pensador, amém? Você vai falar, profeta é um cara que profetiza. Ué, simples. Pois é, mas o profeta, gente, é na verdade uma pessoa de visão, um visionário. Ele, ao contrário do sacerdote que representa os homens diante de Deus, o profeta representa Deus diante dos homens. O que quer dizer isso? O profeta, ele fecha os olhos para ver. Diga para o teu vizinho aí, vamos tentar, fecha os olhos aí para ver. Vai, fecha os olhos para ver. Isso, enxerga aí. Está enxergando? Está enxergando? Fica de olho fechado, fica de olho fechado. Imagina que você é uma galinha. E faz... Viu como você é poderoso? Conseguiu? Pois é, o profeta, ele olha e enxerga o modelo celestial. E aí ele olha e enxerga o que nós estamos fazendo aqui embaixo. E ele diz, estamos mortos. Meu Deus, está tudo errado. Não tem um profeta que está contente. Você já viu algum profeta contente? Eu nunca. O profeta olha, vê o modelo celestial do que era para fazer, com os olhos fechados, Deus mostra para ele, olha, e fala com ele assim e tal, ali, desse tamanho, naquela hora, desse jeito, com tal pessoa, pá. E ele olha o que se está realizando aqui e fala, ah, não. E agora? E tenta corrigir o curso das coisas, colocando para nós o que ele está vendo. Deus usa a tela da imaginação dele, projeta coisas do mundo invisível, que são o que Deus quer revelar. Deus quer revelar coisas dele na tua imaginação. Ele quer. Nós todos somos profetas de Deus. Não existe mais essa de o cara é o profeta. Quer saber o que Deus está pensando, fala com ele. Não. Deus quer falar contigo. Te mostrar em sonho, em visão, falar contigo. Te chamou para ser profético. O profeta, ele sabe que aquilo que Deus mostra para ele, que é o projeto original, ele está sendo construído. E o que está sendo até aqui manifesto para nós nos nossos olhos é sombra do projeto original. É apenas uma imagem como se fosse de espelho, sombra, projeção do original. E o profeta sabe que isto que está acontecendo aqui está em evolução. Alguns, quando você fala em evolução, o crente ele se arrepia inteiro, falando, está amarrado. Que evolução o quê? E quando você fala para ele ter ideias e pensar, ele fala, socorro. Deus, ele resistiu aos sábios e preferiu se revelar aos pequeninos e não aos sábios. Eu não quero ser sábio. Pois é, então você não pode receber a revelação de Deus, mesmo como sendo um pequenino, porque na hora que um pequenino recebe a revelação de Deus, sabe o que ele se torna? Sábio. E é torcido esse contexto. Na verdade, Deus não quer um bando de burro para servi-lo que diga, nós vai, nós vem. Pelo amor de Deus. Deus quer nos tornar todos sábios. Nós somos a sabedoria de Deus na terra. Os outros não.
The Others. Alguém assistiu esse seriado? Os outros. Aqui uns caras estranhos. Nós somos caras. E os sábios. É nós o assunto. É nós. Amém? É nós. Amém? Somos nós? Beleza. Graças a Deus. Evolução é uma palavra egípcia. Evolução, gente, quer dizer, quando você desenrola um pergaminho e manifesta o que está escrito. Traz à luz o que estava escondido. Isso é evolução, é daí que vem a palavra. De desenrolar pergaminho. Vem do Egito. Evoluir significa fazer descortinar, trazer à luz. Por favor, não entendam que tinha 600 mil espécies de aves na Arca de Noé. Pelo amor de Deus. Não entendam que tinha 7 mil tipos de cachorro diferente na Arca de Noé. 12 mil tipos de gato diferente na Arca de Noé. Né? Não cabe. Amém? Amém? Mas nós estamos experimentando evoluir. O que está de errado na evolução é que cada espécie produz segundo a sua espécie. E a evolução declara que não, que você mistura as espécies e o bicho vira outra espécie. Mentira. A palavra de Deus diz que não. Laranja dá laranja e banana dá banana e não adianta. Agora, com a tecnologia humana, que me parece que Deus vai acabar mandando fogo do céu e destruir tudo, os caras estão cruzando banana com laranja. Então, e sai uma balanja, o que é um horror. Já comeu uma balanja? É terrível. Você fala, o que faz com isso? Não é nem uma banana, nem uma laranja. Um horror. Fé tem que suscitar as tuas ideias, amém? Quando as ideias te trazem na tua tela mental algo imaginado, uma imaginação, e essa imaginação causa algum efeito no mundo, se manifesta de alguma forma, você andou pela fé, imaginou corretamente. Quando a tua imaginação não causa nenhum efeito no mundo, não traz nenhuma alteração, não mudou nada, não é imaginação, é fantasia. E hoje o que mais se vê é gente vivendo fantasia em nome da fé. É um terror. Porque quando a gente imagina alguma coisa, a gente tem que arregaçar as mangas e pôr a mão na massa. Por exemplo, você pode imaginar que um dia você vai tocar igual Tiago, amém? E você sai do piano e vem para a guitarra, vai para o baixo e muda para a bateria, e você fala, eu vou tocar igual esse cara. E para você chegar a tocar igual esse cara, você vai ter que entrar na escola. E vai ter que ralar feito louco. E vai ter que aprender e treinar muito. E vai ter que trocar instrumento e passar noites e noites treinando em claro para poder ter a destreza, a habilidade nos dedos e a musicalidade dentro de você. Você tem que ser reprogramado. Mas tem gente que se contenta com a fantasia. A imaginação, ela é ativa. Vou tocar que nem o Tiago. O que você faz? Direto para o conservatório. Vou entrar hoje. Estou atrasado. Já tem que começar a estudar já. Eu vou tocar que nem ele, vou tocar todos os instrumentos e vou cantar que nem o cara.
Beleza, já começa a ver aí uma fonoaudióloga, aí um tratamento vocal para você ter as cordas desse naipe ou daquele naipe, etc. Pronto. A fantasia é ativa e te faz pôr a mão no arado e trabalhar. E, aliás, a imaginação. A fantasia, ela é passiva. É o que o mundo vive hoje. Eu vou tocar que nem o cara. E você se imagina tocando que nem o cara. E você imagina você dando um concerto e pega este instrumento e domina o outro e canta pra caramba. E aí todo mundo te ovaciona. E você está, né, encheram a tua bola. Você está lá na fronha. Alô? Você e a tua fronha naquela coisa de fantasia. Ah, mas não dá para tocar que nem o cara. A fantasia, em vez de, como a imaginação, te fazer operar, e você no dia seguinte começar a realizar e correr atrás do que você imaginou, a fantasia, ela substitui o amanhã. Na imaginação, você imagina hoje para viver aquilo amanhã. A fantasia não. A fantasia já está boa só por ser uma fantasia. Então você fica lá e curte a fantasia. Uau! E isso, e o outro. Se teletransporta para o Tahiti, para o Bangalô. Fecha os olhos aí, vamos lá, fecha os olhos. Estamos lá no Bangalô, no Tahiti. Uau! A água é verde que dá para ver o pé. Estou com água até o queixo, estou vendo meu pé. Nossa, olha. E tem uns trequinhos andando lá no fundo do mar. Pode abrir os olhos. Então, imaginaram alguma coisa? Tem uns caras que são duros de imaginação, né? O bicho é... Fantasia não te tira do lugar. Você vive. Você que nem o Neymar. Você que nem o Federer. Você que nem o Nadal. Você que nem sei lá e quem aí que você possa imaginar. E como eu tinha dito, o mundo é polarizado, existe luz e trevas, né? Existe vida e morte, perto e longe, claro, escuro, e existe imaginação e fantasia. Imaginação, poder de Deus, é algo que foi dado ao homem que é criador. Fantasia é o antônimo, o oposto. Te deixa no sofá. E você vai curtir a fantasia em vez de ser produtivo. A fantasia, que muitas vezes a gente vive, ela pode gerar uma fuga da realidade. E ela pode te trazer uma alienação mental. A mídia já pavimentou todas as estradas para isso. Presta atenção. A mídia já pavimentou todas as estradas para isso. O que faz a mídia? Facebook. Facebook, você cria uma personalidade imaginária. Né? A tua foto que está lá não é a tua foto, é a foto de um cara bombado. Né? E eu sou assim, e eu fiz tal, e não sei o quê. E bota lá um currículo todo louco, né? Fantasioso. Quem assistiu Matrix aqui? Teve um lance lá no primeiro filme do Matrix, que um cara se deu conta de que aquilo que ele achava que era realidade, na verdade não era. Aquilo era sonho, era fantasia. Não existia aquilo. Mas a fantasia era tão boa que ele falou assim, não, eu prefiro viver a fantasia porque esse filé aqui pegou e cortou o filé e comeu um filé
Nossa, que maravilha, filé com molho não sei o que lá, tal. E ele preferiu abrir mão da realidade que os outros lá comiam um caldo horroroso, que parecia um mingau, que é o que tinha para comer, e se meteu outra vez na fantasia, porque a fantasia dá prazer. A fantasia dá prazer imediato. A nossa imaginação precisa do nosso empenho, do nosso trabalho, do nosso agir, né? A fantasia não. A fantasia dá prazer imediato. E o cara, se não é no Facebook, ele vive um reality show. Amém? Tudo imaginário, um negócio tudo espetacular, os negócios fora da verdade, tudo criado. Não dá para a gente criar nada que antes a gente não tenha projetado, feito o molde, o projeto, o desenho. Deus disse, haja luz, porque Ele tinha feito o projeto, o desenho, o molde, a origem, a destinação, a maneira de funcionar da luz. Aí Ele diz, luz, se! E aí a luz aparece, porque já é uma coisa que existia. Quem vive fantasia, e muita gente aí vive fantasia, e é tratado como herói, são heróis que nunca tiveram nada no seu ser que pudesse beneficiar a humanidade em seja lá o que for. Um horror. A gente trata de herói uns caras, tipo um funkeiro, um MD, sei lá o que esses nomes. MC. Mestre de cerimônia, pronto. O M alguma coisa, fulano de tal. O que esse cara acrescentou para o bem da humanidade? O que foi de nobreza, de grande... Meu Deus do céu. A gente põe a Anitta num pedestal e o que é aquilo? E o outro que fez doutorado, pós-doutorado, cuida da cidade, né? Trabalha pra caramba, pro bem comum, que tinha que receber um baita de um galardão, o nosso reconhecimento pelo bem que faz a todo mundo. O cara não é nada, ninguém sabe quem é. Com todo estudo, formação e todo o empenho da vida dele em acrescentar coisas boas para a vida dos outros, nada. E a Anitta? A Anitta, você não viu ela com um esparadrapo, você não tem ideia. Não é esparadrapo, é fita isolante. O que é aquilo? É adorada, proclamada. Sem fé, é impossível agradar a Deus, amém? E fé é a firme certeza das coisas que a gente não vê, amém? Portanto, imaginação e fantasia nascem juntas, viu? São filhos do mesmo mãe e pai. Fé tem que inspirar as tuas ideias, e as tuas ideias têm que projetar na tua tela mental algo imaginado. E aí, o que você faz com isso, se você da tua imaginação vai criar e vai então andar em obras de fé, ou se você vai fantasiar, e aí então você vai andar em obras mortas. Eu estou traduzindo tudo que eu falei para o evangeliquez, amém? Estou traduzindo para o evangeliquez. Você tem fé para obras de fé, e você pode também andar em obras mortas. Pois é, a fé deve inspirar as tuas ideias. E pela fé você deve imaginar coisas, e vivê-las, e pôr em prática. E não se deixar levar por fantasia. É muito fácil na vida de um cristão, ele... Quer ver um exemplo prático, só para você entender rapidinho?
Tem um texto lá, que me parece que é Mateus 6:33, que diz assim, que nós precisamos primeiro buscar as coisas do reino e a sua justiça. E aí o resto do versículo é completamente deturpado pela maioria. A maioria declara, buscai as coisas do reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o cara vai buscar o reino de Deus, a justiça do reino de Deus, e espera com isso que tudo lhe seja acrescentado. Mas o texto lá em Mateus 6, ele vem dizendo assim, olha, os lírios não tecem, estão no campo, mas nem Salomão na sua grandeza se vestiu como um deles. Né? Os passarinhos não semeiam nada, mas eles comem, Deus os alimenta. Né? E quanto mais vós, vocês não valem mais do que os lírios e os passarinhos? Né? Deus sabe que vocês precisam destas coisas, comer, se vestir. E aí o texto diz assim, buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas estas coisas, está escrito lá, vos serão acrescentadas. Que é o quê? Comer e se vestir. Comer e se vestir. Mas a fantasia do homem leva ele a todas as demais coisas, e não estas coisas, comer e se vestir. E todo mundo gosta muito mais da versão que diz, todas as demais coisas vos serão acrescentadas, e fica esperando cair do céu. Eu acredito em milagre, mas Deus te deu ideia e imaginação para você pôr em prática, e o dia de amanhã ser alterado com uma criação que Deus pôs no teu coração, para vir à luz, que você é capaz de fazer. Ele não espera que você fique vivendo fantasias, e no dia seguinte continue igualzinho que estava antes. E prazeroso da fantasia. Acabou. Pode aplaudir. Para ti, Senhor. Para ti, Jesus. Glória a Deus. O que vamos fazer diante destas coisas, irmãos? Pegar a medida de fé que Deus repartiu com cada um de nós, deixar que a fé nos mova a trabalhar, a fazer, a pôr a mão no arado, a alterar as circunstâncias. Se a fé não fizer você mudar de atitude, não é fé, é fantasia. Esse é o assunto. E se tem declarações de Deus a teu respeito que não estão acontecendo, é porque você vive uma fantasia e fica esperando as coisas caírem do céu. Quando Deus quer que você cresça, tire as fraldas e trabalhe. Convido você a estar de pé comigo, vamos orar para a gente jogar a fralda fora. Quando a gente, no meio evangélico, insiste em, vivendo uma fantasia, não mudar nada no nosso dia a dia, o que você vai colher amanhã é pior do que o que você já tem colhido. Não vai melhorar nada. Não vai. Para você que tem comido o pão que o diabo amassou. Alô? Para você que tem comido o pão que o diabo amassou e não quer mais comer pão que o diabo amassou. Você quer comer um pão francês com bastante bromato, bem gostosinho de manhã, fofinho, né? Fresquinho, quentinho, crocante, lindão. E não quer mais o pão que o diabo amassou. Para você passar de uma situação para outra, você tem que largar as tuas fantasias, porque fantasia te aliena, né?
te tira da realidade, pode levar você para o juquiri. Até isso. Crente no juquiri, pode. Então vamos trazer a fé para nosso benefício, colocando as nossas ideias para funcionar, recebendo de Deus inspiração, né? E pondo a mão na massa para fazer mudar as circunstâncias, por causa da fé. Quando a gente é crente, e você recebeu uma informação do tipo, quem crê, falará em novas línguas, expulsará demônios, imporá as mãos sobre os enfermos e esses serão curados, né? Pegarão em serpentes e escorpiões e não lhes causará dano. E você começa, e fala, vamos dar uma experimentada. Sai, em nome de Jesus. E o cara continua. E você, sai, pô, em nome de Jesus, sai. E o cara, eu te abençoo, ser curado em nome de Jesus, amém, amém. E o cara sai da tua presença e continua igual. Você pega a medida de fé, inspira as tuas ideias, age conforme o que está escrito e nada. Nada. Quem é que está errado? É Deus que te disse o que você faria se cresce? Ou é você que entende que crê e não está fazendo nada daquilo que está escrito? Não está acontecendo. Quem é que está errado? Aonde que tem que consertar? É Deus ou somos nós? Aquele que crê fará obras como eu fiz e as fará maiores. Você pega isso, coloca na tua imaginação e, gente, olha, quando o cara não crê direito, quando ele acha que era para ter feito aquela oração pelo fulano, ele acha de si mesmo mais do que convém. Tem uns malucos no meio evangélico, que se vestem de pano e saco e cinza, viu? E alguns dizem assim, não, eu vou sair pelo cemitério e vou orar em cada campa, porque Deus disse que eu vou ressuscitar mortos. E vai para o cemitério orar. Deus não deu instruções para nós a respeito disso. Você ir para o cemitério levantar mortos. Quem é que vai no cemitério levantar mortos? É Jesus. No último dia eu o ressuscitarei. Ele não vai abrir mão de ele no último dia ressuscitar para deixar você ir para o cemitério levantar todo mundo. Não tem como. Mas tem crente que é uma anta e acha que é o cara e sai pensando de si mais do que convém, não conforme a medida de fé que recebeu, e vive uma fantasia. E sabe o que a fantasia acaba fazendo? Levando você para a incredulidade. Ah, não, isso aqui nada funciona, não tem como, não é assim. E por que isso não deu? E por que o outro não fez? Está escrito lá que era para fazer, eu fui lá, fiz nada. O problema é em você, na tua imaginação, na tua dedicação. Não é fácil, é como tocar muitos instrumentos. Você precisa exercitar a tua fé como um músculo. Você tem que ser bombado na fé, viu? Como um músculo, senão não vai funcionar. Dá trabalho, imaginar e ver realizar, dá trabalho. Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada casa, cada vida, cada coração, cada pensar, cada ideia, cada tela mental aqui dos teus filhos. Queremos declarar saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual para os teus servos. Em nome de Jesus, toma cada um nos teus braços agora, Espírito Santo, tu que nos guia a toda a verdade, nos revela as coisas do alto, tu que nos fala da parte do céu, da parte de Deus. Vem nos endireitar, vem nos inspirar, vem falar no nosso profundo, vem mudar a nossa maneira de agir. Nos muda, Senhor, a maneira de imaginar e de criar em Teu nome. Nos ajuda, Pai.
Mostra a cada um aqui a fantasia que está vivendo, Senhor. Revela, Senhor, a fantasia de cada um que está vivendo. Não vai acontecer nunca. Está se deleitando em fantasia louca. Está vivendo a fantasia como se fosse o amanhã. Revela, Espírito Santo, aquilo que não é o plano eterno de Deus para nós. Usa teus profetas para nos mostrar o projeto original para a nossa vida, os nossos passos, o nosso falar. Espírito Santo, limpa o nosso coração da sujeira, do coração enganoso, das ideias humanas, da sabedoria humana, dos sofismas, as fortalezas que se levantam na nossa cabeça contra o conhecimento de Deus. Nos ajuda, Espírito Santo, a fazer aquilo que é obra de fé. Espírito Santo nos inspira as ideias. Que a medida de fé que cada um recebeu, Senhor, seja aperfeiçoada até o dia de Cristo Jesus. Nos faça mais parecidos contigo. Possamos ouvir bem a direção do céu. Andar como convém a um santo. Crer cada dia mais. Imaginar coisas grandiosas. Que foi o Senhor que plantou na nossa cabeça. Correr atrás delas. Porque foi o Senhor que plantou na nossa cabeça. Realizá-las nesta terra. Tua palavra declara: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Ousamos orar isso, Senhor. Eis-nos aqui, para que venha o teu reino e a tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Capacita os teus filhos para ouvir bem a tua vontade e perceber bem o teu plano. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?